carta do apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Por favor. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Encontraram? Gálatas 5, a partir do verso 16. Diz então assim a palavra do nosso Deus: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o fruto de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Crucificaram. 25. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Amém. Este não é um texto muito fácil de se ler, muito menos um texto que nos agrada, porque fala das duas faces dos seres humanos, fala dos dois lados da nossa vida, fala de nós até ao avesso. Esse texto retrata quem verdadeiramente nós somos: seres espirituais que nascemos de novo em uma nova vida com Cristo, mas impregnados do mal, impregnados do pecado. Ao mesmo tempo que o Senhor nos redimiu, ainda mora dentro de nós esta natureza pecaminosa. Não há então condições de nenhum de nós, irmãos, que estamos aqui para refletir sobre esta passagem do livro sagrado, dizer que em nós não existe estas obras da carne, nenhuma delas. É impossível a gente dizer isso, porque
é algo que a nossa carne, se deixarmos ela fluir, domina sobre o Espírito. Então, nós somos essa pessoa salva por Cristo, redimida e lavada pelo sangue do Cordeiro, mas que ainda luta diariamente com a natureza pecaminosa, a natureza carnal. Amém? Amém, ruim. Porque lutar contra isso não é fácil. Certo de que cada dia, irmãos, é necessário a gente vencer a batalha que foi mostrada a nós na circunstância que nós vivemos, com o fruto do Espírito. Estas obras da carne, eu não quero ficar muito tempo falando sobre ela não, porque a gente não deve dar igual a coisa não, nem fazer propaganda. Nós as conhecemos muito bem, ela está dentro de nós, é produto do pecado em nossa vida. E aí, penso que cada um pode, lendo esta lista, que é o pecado, meio que em pedacinhos, que o apóstolo Paulo fala sobre estas obras da carne. É o pecado em pequenas gavetas que a gente tem em nosso interior, e que ao abrir, ao usar, a gente dá vazão à carne, nós desagradamos ao Espírito. O texto sagrado diz que estas obras foram crucificadas junto com Cristo. Estas obras da carne foram expostas na cruz junto com o nosso Senhor. Elas então foram cravadas na cruz, quando Cristo sobre si, Ele com um imã puxou todos os nossos erros, todos os nossos pecados, não apenas o nosso, de toda a humanidade. Irmãos, desde Adão, se é que ele foi salvo, até o último ser humano, Cristo é quem nos salva. Cristo, porque sobre ele, sobre Cristo Jesus, o pecado da humanidade é expiado, e o nosso também. Então estas obras da carne foram cravadas, crucificadas com Cristo. Só que por conta do pecado ainda fazer parte da nossa vida, se a gente alimentar a nossa carne, nós erramos, nós pecamos. É como que se um grande monstro existisse dentro de mim e dentro de você, e ele fica lá guardado, porque quando nós vivemos muito mais a obra e o fruto do Espírito, a vida espiritual, a nossa vida vivida no Espírito, ela meio que achata as obras da carne. E aí quem vence sempre é o fruto do Espírito em nós. Quem vence sempre são as atitudes do Espírito. Vocês já ouviram a expressão de que nós servimos a Deus hoje com nossas intenções? Jesus diz, na reinterpretação da lei que ele faz, quando ele está no monte falando das bem-aventuranças. Depois, versos abaixo, Mateus 5, no finalzinho, pegando um pedacinho de vocês. Outrora vocês estavam sendo ensinados de que não deveriam matar. Porém, hoje, se você odiar, você já pecou matando essa pessoa. Se lembra dessa informação? Se você antes, só adulterando, pecava, hoje se você desejar, você já pecou. Nós passamos a servir a Deus com nossas intenções. Na verdade, Jesus, o que ele fala na reinterpretação da lei, é justamente o que Deus quis dizer lá na origem. Jesus está dizendo assim: Moisés ensinou a vocês não aprenderam, então deixe me ensinar novamente. O que Deus Pai quis dizer com a lei foi isso: sirvam a Ele com suas intenções, com o desejo que está interiormente
em cada um de vocês. E a obra da carne e o fruto do Espírito diz respeito àquilo que nós temos internamente, irmãos. Nossas intenções. Quero então me ater àquilo que seria o mais belo da nossa vida, o fruto do Espírito. Embora ele divide em 9, em algumas versões 10 características, o fruto do Espírito não vem no plural, ele é um fruto só. É um fruto só. E é um fruto diferenciado, porque quando a gente planta uma bananeira, eu não sei, mas no mínimo 6 meses para ela poder começar a florescer. É isso ou é mais, se alguém conhece? Quando a gente planta uma laranjeira, no mínimo 1 ano e meio, para ela começar a florescer e frutificar, né? Mas o fruto do Espírito não, é diferenciado, porque o fruto do Espírito diz respeito ao momento ao que nós fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. E quando nós fomos batizados, o Senhor nos imergiu no Espírito dele. O Espírito do Senhor se apoderou de nós abrindo a nossa vida para Deus. E aí não existe mais uma vida sem o fruto do Espírito. Não precisa um tempo para amadurecer e só depois eu vou demonstrar esse fruto. O Senhor já vem, nos toma e nos abraça, e aí nós passamos a ter uma vida espiritual. E na vida espiritual é que nós desenvolvemos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito se dá da seguinte forma, apenas para compreensão. Você já fez tempero em sua casa, no pilãozinho? Já? Não? Você pega o sal branquinho, aí você pega o alho, que é mais ou menos loiro, a cor do cabelo das irmãs, loiro, né? Coloca 2, 3 dentes lá no pilãozinho. Vocês já viram coentro maduro, não seco? Maduro? Nunca viram? Oxi, olha, você pega o coentro e coloca no pilão. Nós já temos sal, alho, coentro. Pode colocar uma salsinha também, não tem problema. Não dá graça de nada, porque salsa é igual chuchu, né? Não cheira, não dá gosto, não dá nada, né? Mas enquanto a gente não pisar, nós podemos ainda pegar o sal novamente, pegar o alho novamente, pegar o grãozinho de coentro. Depois que pisa, que maceta, geralmente fica verde, porque o coentro tem um poder danado. O tempero está junto. Se você for experimentar antes de usar, você vai conseguir separar o sal, vai conseguir separar o gosto do alho, mas depois que você faz o tempero, tira o alho de novo para ver, tira o coentro novamente, retira o sal, separa aquilo que foi ajuntado quando foi pisado. Assim é o fruto do Espírito. Ele divide em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança, mas é um fruto só, porque ele vem do Espírito de Deus, e nós não recebemos parte do Espírito de Deus. Deus nunca deu a gente coisas pela metade, ele nos deu todo o Espírito. Teve uma vez que eu estava compartilhando essa mensagem e uma pessoa ouviu, e ao final do culto ela disse assim: essa mensagem do fruto do Espírito é muito difícil, porque tem coisas na minha vida que eu não consigo ter calma, ter paz. Embora eu tenha o amor, embora eu tenha a alegria, eu não consigo ter a paz, não consigo ter a benignidade, não consigo ter a longanimidade. E a mensagem foi tão forte para essa pessoa que hoje ela não está mais conosco, porque ela
entendia que poderia ter partes do Espírito Santo de Deus, que poderia ter pedaços, que poderia usar aquele chavão que eu sou crente, mas quando eu fico nervoso, né? Eu sou assim, mas quando me dá na telha, não. Aí você precisa aceitar Jesus e receber o batismo no Espírito Santo dele, que é no momento que você crê que Deus vem lá dos céus e pega você com a mão poderosa dele e diz que você pertence a ele. Aí você foi batizado no Espírito Santo de Deus. Quando eu criei com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, e o Senhor então me sela e diz no mundo espiritual que eu sou dele, e ele me presenteia com o Espírito Santo. Então, dificilmente, irmão, se você já falou isso, que você tem uma coisa e não tem outra, a partir de hoje você pode passar a compreender uma outra verdade, aquela que é a pura verdade de Gálatas 5, 22, que o fruto do Espírito Santo é tudo isso. O Espírito Santo não concede partes dele, porque ele se doou completamente. Eu vou para o Pai, mas calma, eu vou deixar outro que vai continuar o ministério em meu lugar. Ele será chamado do Espírito Consolador. Jesus prometeu a nós o Espírito Santo de Deus. Queria então falar um pouquinho sobre cada uma dessas características. Falar, talvez, numa tentativa de dizer aos irmãos, antes de pisar o tempero, de forma breve sobre cada uma delas. O Espírito Santo de Deus é amor. O amor, os irmãos já devem saber disso. Não dá para se explicar o que é amor. O que é amor? É um sentimento? É uma atitude para com o outro? Em palavras é difícil. Agora tem uma coisa, dá para se experimentar amar. Dá para se experimentar. E amor não está na minha definição, na de qualquer uma outra pessoa. O amor está, como conceito, na sua experiência. Na experiência de cada um de nós. Amar pode ser, como conceito, quando você amou, o que você sentiu, o que você fez, como foi aquele momento em que você amou, ou como é o momento em que você está amando. Isso é que é amor. O Espírito Santo de Deus tem como fruto amor. Mas o Espírito Santo do Senhor tem também a alegria. Alegria que é diferente, euforia. Alegria, principalmente, é o estado de estar em contentamento com a vida, em contentamento com aquilo que nós somos nos momentos difíceis. Porque se é por conta do que me cerca, não é alegria, fruto do Espírito de Deus, porque isso todo mundo tem, e fruto só crente que tem. A alegria não pode ser um sentimento em que deixa a nossa face, como diz Salomão, formosa a todo instante, porque as coisas, os prazeres deste mundo deixam as pessoas com a face formosa. Os prazeres da carne deixam as pessoas, desta obra que nós lemos aqui da lista, deixam as pessoas formosas. Mas a alegria, como fruto do Espírito do Senhor, é o contentamento e a satisfação em meio à adversidade. E poder ter esse sentimento, lembram-se, nós servimos a Deus com as nossas intenções, ter esse sentimento interno de que a nossa alegria, como fruto do Espírito, ninguém pode roubar. Ninguém. Mas também produz paz. O fruto do Espírito do Senhor enche o seu coração de paz. E paz, irmãos, não é simplesmente a ausência de conflitos. Acredito que você se lembra dessa definição. Paz é um estado de
de espírito que nós temos. Paz é algo que nós também não sabemos explicar, mas vivenciando, a gente consegue dizer ao outro o que é. Ter paz em nosso coração, independente dos agentes para a guerra fora de nós, externos. Ter a paz, então, não sei se seria uma definição apropriada, mas não é apenas não estar envolvido com guerra. Eu posso estar lutando num combate sadio e aparentemente estando em guerra, mas tendo a paz em meu interior. Eu não sei se seria inundar o nosso ser de calma, inundar o nosso coração de longanimidade, ter paz. Talvez. Paz não é não discutir, por exemplo. Paz não é não se chatear, por exemplo. Não. Paz é ter um coração ligado intimamente com Deus, na certeza de que Deus nunca será roubado de nós. E nós nunca seremos roubados dele também. A paz que o fruto do Espírito nos dá, irmãos. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas o nosso elo hoje com os céus é o Espírito Santo de Deus. O nosso elo é o Espírito de Deus que diz, que mostra, que fala, que enche-nos para a gente sentir, ver, ouvir e perceber as coisas que tem lá no céu. Se Jesus é o nosso mediador para a salvação, o Espírito que Ele nos deixou é um mediador para nós entendermos o que existe no céu hoje. Essa base é difícil explicar esses negócios, porque é o que acontece, é o que rola lá no céu. E aí, pela experiência de cada um de nós podemos compreender e desfrutar dessa paz. Mas o fruto do Senhor também é a longanimidade, como eu estava dizendo para vocês. Longanimidade. Esse é fácil de definir, difícil de encontrar na vida do crente, mas é fácil. É aquele que consegue andar mais uma milha com uma situação conflitante, ser tardio em perder a sua paciência. Aquele que consegue ser longânimo engole mais rápido do que quem não consegue. Aquele que é longânimo demora um pouco mais para entrar numa discussão, demora para levantar a sua voz, demora para perder a paciência. Aquele que é tardio em irar-se é uma pessoa mais calma, mais calma. E a longanimidade, irmãos, é fruto do Espírito Santo de Deus. É fruto do Espírito Santo do Senhor. Aí a gente pode até entender, bom, amor, beleza, paz, alegria, mas chegou na longanimidade, enganchou. Não, irmãos. Conta uma história muito antiga, muito antiga. Se você já ouviu, faz cara de que nunca ouviu, tá bom? De que um rapaz ganhava a vida com brigas de cachorro. Então ele viajava e tinha lá os cachorros que ele colocava para brigar. Cada final de semana estava em um local diferente. Ele tinha cachorros de todo tipo. E aí, só para a gente definir, ele tinha um cachorro branco e um preto, só para eu ilustrar aos irmãos. E ele também apostava, o dono dos cachorros. Ele então colocava os dois cachorros lá, deixava umas 2 horas para as pessoas analisarem os cachorros, eram do mesmo tamanho, da mesma raça. As pessoas viam primeiro os cachorros, analisavam, e depois fazia a sua aposta no cachorro X e no Y, no cachorro
cachorro. E aí, sempre o cachorro que o dono apostava, ganhava. E ele ganhava a vida assim, levava o dinheiro. Passado algum tempo, alguém observou que o seguiu e o viu por 2 ou 3 vezes. E percebeu que cachorros, o branco nem sempre ganhava, o preto nem sempre. E aí, depois de uma das vezes que ele ganhou uma grana, esse rapaz que eu acompanhava chegou e perguntou para ele: poxa, eu tenho acompanhado você algumas vezes, eu percebo que você coloca sempre os cachorros para lutar da mesma forma, não há desonestidade, mas eu vejo que sempre você está ganhando, tem um segredo aí. Qual é o segredo? Então ele explicou: olha, os cachorros só brigam nos finais de semana. Eles passam a semana comigo. É muito simples. Quem eu quero que ganhe, eu dou comida. Quem eu quero que perca, eu dou alimento. Longanimidade é assim, irmã Maria. Quem eu quero que ganhe, eu alimento. Sempre. É por isso, irmãos, que nós temos que vir à igreja, que ver outros irmãos, que ouvir música boa de Jesus, que ler a palavra, que falar em salmos e hinos, como é recomendação bíblica. É por isso que nós temos que estar na fogueira, que não existe crente que não tem uma igreja. É por isso, porque nós precisamos alimentar o nosso espírito. Porque alimentando a carne vai ganhar. Mas alimentando o espírito, alimentando o espírito, você pode fazer uma experiência em sua semana, se desejar. A vida sempre vai oferecer momentos, sempre, sempre. Isso é obra das trevas, das incertezas da vida, momentos para a gente deixar com que a carne prevaleça. Faça uma comparação no tempo em que você ficou um pouco distante da fé, vamos dizer assim. Faça análise na sua vida, na sua pessoal, aí com seus botões. Mas uma certeza, na minha vida, eu posso dizer aos irmãos, no tempo em que a gente alimenta a carne vence. Eu queria dizer algo aos irmãos: não existe meio termo, nunca existiu quem não é do espírito e quem é da carne. Quem está no mundo é carne o tempo todo, nem é insensível, nem sabe o que são as coisas do espírito. E o crente também. Ou ele está no espírito, ou ele está na carne. Não tem um crente que é meio lá, meio cá. Não existe. Não existe. Ou ele alimenta e deixa o espírito de barriga cheia, a ponto assim da gente: puxa, mas eu estou ouvindo tanto sermão, estou lendo tanta palavra de Deus que eu não aguento mais, vou parar de ler um pouquinho. Eu estou ouvindo tanta música de Jesus que eu vou ouvir um pouquinho de MPB, que não estou aguentando mais. MPB até que pode, de vez em quando, um bom rockzinho, né? Mas alimentar, irmãos, a carne vai produzir crentes carnais. E tem alguns que afirmam que não existe crentes carnais. Outro dia eu li sobre um teólogo que dizia sobre isso. Em certo ponto eu concordo que não existe crentes carnais, mas existe crentes em que a natureza pecaminosa prevalece, em que a natureza do pecado vem à tona e eles pecam mais do que acertam, erram mais do que obedecem ao Senhor. Então eu encaro uma situação assim como uma vida na carne. Vamos mais alguns.
O Espírito do Senhor produz o fruto de bondade também em nós. E esta bondade, irmãos, eu nunca acreditei que existe um ser humano bom por si só. Mas a bondade que é fruto do Espírito, nós conseguimos exercê-la com a bondade de Deus. Aliás, quase que todas essas características nós conseguimos desenvolver e ter alimentando-as, mas elas não são nossas, é do Espírito. Aquilo que é nosso é a natureza humana caída, a natureza que tem prazer no erro, que se contenta em estar distante de Deus. Isso é que é dom humano. O fruto do Espírito nós desenvolvemos, mas pertence a Deus. Então nós somos bons com a bondade de Deus, não é com a nossa. Nós conseguimos amar com o amor de Deus, não com o nosso, porque dentro de nós não existe amor, existe ódio. Dentro da gente, da natureza da gente, não existe. Você quer uma prova disso? Coloca duas crianças para brincar. E o brinquedo, se tiver um só, vai gerar briga. Veja se uma criança pequenininha obedece os seus pais o tempo todo. Se elas atendem. Não. O mais comum é vermos desobediência, vermos encrenca de criança. Nem sabem o que é mentira e o que não é, mas já comete umas. Nem sabem a profundidade do erro. E tem uma outra. Eu não sei se vocês já perceberam pessoas com problemas mentais, com dificuldades mentais. Uma coisa que é difícil da gente ver também é pessoas com problemas mentais que ficam pessoas amáveis, pessoas boas, pessoas que gostam de viver em paz com os outros. Não. Se não tiver uma intervenção médica, o que acontece é só a maldade. Ou será que eu conheço um grupo de pessoas com problemas mentais diferente dos irmãos? A característica daqueles que estão com debilidade mental é justamente fazer maldade. Porque a inclinação humana é para o mal, para as obras da carne. Para as obras da carne. Quero então concluir com os irmãos. Que o Lúcio e a Kátia vêm aqui para a gente terminar aqui. O fruto que Deus produz através do seu Espírito também é a humildade, a fé e o domínio próprio. Eu queria dizer aos irmãos acerca desses três, ou dessas três características do fruto do Espírito, brevemente, de que a humildade é uma característica que o ser humano não conhece. E se não fosse Jesus para mostrar, e se não fosse o Espírito Santo dele para ajudar-nos a tê-la, nunca um ser humano iria se rebaixar e considerar o outro como maior que ele. Nunca o ser humano iria lavar os pés do outro, se necessário fosse. Dificilmente o ser humano iria considerar o outro maior do que a si próprio. Isso é a humildade. Dificilmente o ser humano iria ceder a vez ao outro. O ser humano iria abdicar do seu momento para dar a oportunidade ao outro. Isso é humildade. O ser humano, mesmo sabendo, mesmo tendo, iria considerar que não sabe, iria se fazer como que não tem, para que o outro possa ser exaltado. Isso é humildade. Característica difícil, que nós só podemos tê-la com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. O fruto do Espírito também produz em nós o domínio próprio, que é primo irmão da longanimidade. Aquele que consegue ser um pouco mais tardio, andar mais uma milha, se ele se esforçar um pouco mais,
ele consegue se conter com o domínio próprio. Domínio próprio eu compreendo fazendo um exercício mental. Quando duas pessoas estão em discussão, ali, uma discutindo com a outra, todas as duas têm direitos, a voz se altera. O domínio próprio vai acontecer quando uma delas conseguir se ver fora da discussão e olhar para si próprio e ver o que está fazendo, ouvir o que está dizendo, analisar os seus gestos. Se ele conseguir fazer isso, ele consegue dar um pause. Se não, o domínio próprio não vai prevalecer. Porque para dizer não basta, ir no seu caminho, deixar a conversa para depois, deixar a situação por resolver, não é nada fácil. Por isso que Deus deixou para nós o Espírito dele, que dá esse fruto que nos glorifica. Aquele que tem o domínio próprio, irmãos, que consegue ser senhor de si, que não é tomado por momentos de agressividade, de ódio. Aquele que consegue ter domínio próprio, ele se vê quase que enraizado pela raiz da amargura e que consegue se controlar, não apenas as suas atitudes, as suas palavras, mas para um pouco e fala assim: puxa, estou tendo um sentimento aqui por fulano, em tal situação, que onde isso vai parar? Então eu tenho que parar com esse sentimento. Estou alimentando uma raiva aqui, que onde é que eu vou parar com esse negócio? Então eu tenho que parar. Ele se dominar. Aquele que consegue fazer isso vai viver bastante. E por fim, o Espírito Santo do Senhor produz também em nós fé, fidelidade. Na verdade, o Espírito do nosso Deus, se Ele não tivesse colocado fé em nós, nós não tínhamos nos voltado para o Senhor e aceito o Filho de Deus como nosso Salvador. E esta fé aqui, que é fruto do Espírito Santo de Deus, todo salvo tem, na proporção que ele alimenta o Espírito do Senhor, ou o fruto do Espírito do Senhor que está dentro dele. Esta fé aqui é um presente que Deus concede a nós, porque nós vivemos por ela pela fé, como salvos. Nós oramos por ela pela fé. Eu estou pregando por ela pela fé. Os irmãos estão ouvindo por ela pela fé. Na vida cristã, tudo nós fazemos pela fé. E é um dom precioso também, além de ser fruto que Deus concede a nós. O 24 diz o seguinte: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana, junto com todas as suas paixões e desejos desta natureza. E o 25 conclui: que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a cada um de nós. Controle, gente. Mas o Espírito Santo do Senhor dificilmente vai fazer aquilo que nós não queremos. Deus nos respeita de tal forma que, para nos batizar, Ele nos convence. Deus não nos arrebata ímpios e nos faz acordar salvos.
Deus nos convence para Ele bater a porta da nossa vida e dizer: você me permite entrar? Com a nossa mente sadia, cônscios, Ele faz isso, nos convence. Ele fala conosco, convence a gente da nossa vida distante de Deus, e aí a gente o recebe. E eu creio sim, meus irmãos, que o trabalho de convencimento do Espírito Santo do Senhor é para os nossos dias, depois de salvos ainda. Porque não é como a minha fala aqui ou com a de outra pessoa que nós iremos concordar que estas paixões da carne fazem mal a nós, que não deve acontecer, não deve prevalecer em nossa vida. Então, quem convence a gente ainda acerca desses erros que nós estamos propensos a cair é o Espírito Santo do Senhor. É Ele. E é algo tão engraçado que quando o pregador está falando acerca das boas novas do Senhor, é o momento em que o Espírito do Senhor trabalha, convencendo a gente. Convencendo. E cada um tem a sua forma de compreender a voz do Senhor. Cada um. Então, quero ler mais uma vez para que Ele te convença de uma vez por todas. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras e farras. Só que a lista não está fechada, porque tem mais coisas. Quem sabe, na época que o apóstolo escreveu, queriam ser modernas, que poderia provocar paixões no coração humano. Então, a Bíblia Sagrada diz assim ainda, no finalzinho do 21: e outras coisas parecidas com estas, semelhantes a estas, que o Espírito do Senhor pode, de forma atual, falar aos nossos corações. Que Ele nos ajude. Nos ajude. Desejo sincero do meu coração. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra junto com os meus irmãos. Embora, Senhor, pareça que na maioria das vezes que a gente abre a Tua palavra, nós encontramos conselhos do Senhor para a gente seguir nos Teus trilhos, a gente colocar, Pai, um rumo na direção que nós estamos tomando. Mas a grande verdade é isso mesmo. A palavra do Senhor sempre nos orienta, nos conduz, nos acalenta também, nos anima. Ela fala para nós as coisas dos céus, fala os Teus segredos para nós. Mas, Pai, também na Tua palavra há verdades que a gente precisa ouvir. Eu agradeço ao Senhor nesta noite, agradeço junto com os meus irmãos, principalmente, Pai, por saber que o Senhor doou do Teu Espírito a nós. O Senhor nos convenceu, Pai. E um dia em especial nós abrimos os nossos olhos e o nosso coração para o Senhor. O Senhor inundou o nosso ser com o Teu Espírito maravilhoso. E eu sou grato a Ti por isso. Porque o que teria de bom em mim, Senhor, é o Senhor vir dos altos céus e fazer morada em meu ser. Não existe nada de bom, nada.
relação à salvação humana, o Senhor só perdeu. O Senhor tem perdido também, Pai, hoje em dia. Por isso, tem misericórdia da nossa vida e nos ajude. Nos ajude, Senhor, a compreender que a nossa luta com a carne pecaminosa, as paixões, Senhor, que nós temos, os desejos que vêm intensamente em nosso ser, ajude a gente a compreender esse inimigo feroz que está dentro de nós, Senhor, e alimentarmos muito mais, Deus, a nossa vida espiritual diante do Senhor. Em nome de Jesus. Toma, Senhor, em nossas mãos, se preciso for. Nos conduza, Senhor, a pastos verdejantes, águas cristalinas, diante do Teu altar. Deus, como filhos do Senhor, nós erramos sim, Pai, mas o desejo que nós temos, eu acredito que posso representar os meus irmãos nesta fala, é acertar, Pai, acertar-nos e agradar o Teu coração. Nós não marcamos, Deus, um erro para amanhã, para magoar o Teu coração. Deus, nós erramos por sermos fracos, Deus, inconstantes, Pai, e a gente entristece o Teu coração. Por isso, Deus, tem misericórdia de nós. Limpa, Senhor, a nossa vida. Deus maravilhoso, limpa a nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a compreender que o Senhor se doou por completo a nós. E nós temos o Teu Espírito maravilhoso, Senhor. Nós temos o Teu Espírito Santo em nós, Pai. Ajuda a gente, então, a honrá-lo, a reverenciar, Senhor, o Teu Santo Espírito, Pai. A trazer dignidade, Senhor, ao Teu Santo Espírito que faz morada em nossos filhos. Em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Pai, Te exaltamos, porque o Senhor é o nosso bom Deus. Eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor nos leve em paz, Deus, nos nossos lares. Conduza a nossa vida, Pai. Guarde, Senhor, os nossos filhos, Deus, de tanta maldade, Senhor. Guarde as nossas casas, Pai. Guarde a gente, Deus. No nome, Pai, bendito e santo do nosso Senhor Jesus. Deus, encha, Deus, a cada um de nós o Teu Santo Espírito de poder, a fim da gente conseguir Te honrar e Te obedecer. No nome santo, bendito e maravilhoso de Jesus. Eu oro, Senhor, Pai, junto com os Teus irmãos. No nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus. O Senhor abençoe muito o seu coração. Tá bom? Deixa cada um de nós com a graça e a unção do Espírito. Amém.